25 horas por dia ela pensava em mim. Em 2012... Quer dizer, pensava no trabalho dela. Depois de desentendimentos, as duas se romperam. A amizade, o trabalho, a relação profissional, nunca mais se falaram, nunca mais se viram. Ao longo dos últimos anos, acho que a Xuxa refletiu muito sobre esse relacionamento e agora, 19 anos depois, elas se reencontram nesse documentário. A gente vai exibir um trecho inédito aqui desse encontro e depois a gente conversa a respeito. Senta aqui. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Quero te agradecer você ter aceitado primeiro, tá? Dizem que o tempo leva umas coisas e outras leva um tempo só. Um dia isso ia acontecer. E se eu tive raiva, se eu tive isso, se eu tive aquilo, desconstruí tudo isso da minha vida. Tudo. Não quero. E você, Xuxa, apesar de toda a eventual mágoa, você ainda tem amor? Eu tenho. Tem mágoa, isso aí faz mal. Hein? Mas tem amor? Pedro, eu já tive todos os sentimentos bons e ruins pela Marlene. Ela sabe disso. Isso. Muitas vezes eu falei o que ela queria que eu falasse. E hoje eu sei andar pelas minhas pernas, eu sei pensar pela minha cabeça, eu sei falar, só que é uma cabeça machucada, umas pernas que já viram e fizeram coisas que eu acho que eu me orgulho muito e algumas coisas não. Por ingenuidade, por acreditar. Eu não posso falar tudo da Marlene, porque senão vão querer prender a Marlene. Eu não posso falar. Os teus fãs já me veem assim. Os teus fãs que escutam o que você diz já me veem assim. Bota no meu Instagram. Você é isso, você é aquilo. Não ligo. Não ligo. Não ligo porque o que eu fiz porque precisei fazer. Pelo menos uma coisa a gente pode bater aqui, ó. Não existe meia verdade, existe meia culpa. Tem meia culpa aqui, tem meia culpa aí. Tá? Não acredito em meia verdade, mas acredito em meia culpa. Então, ninguém faz... Você não botou uma arma na minha cabeça para fazer nada das coisas que eu acho errado. Eu fiz não por ódio, por obrigação. Eu assisti a entrevista inteira. E você que está em casa pode assistir no documentário. Foi muito intenso para mim assistir, porque eu tive uma relação muito intensa com a Marlene também. Eu fiquei 4 anos trabalhando com ela aqui, que ela foi importante quando eu cheguei. Quando eu cheguei na Globo em 2000... As duas pessoas que me acolheram no Rio de Janeiro, muito, muito, e na Globo, foi a Xuxa e a Marlene, que estavam juntos na época. Então, eu tenho gratidão pela Marlene e entendo tudo que você falou ali na entrevista, que de fato era uma relação abusiva. Eu acho que tem uma imagem que explica um pouco como essa relação evoluiu e involuiu. A Marlene protegia muito a Xuxa, era um escudo, ela realmente se põe à frente para blindar a Xuxa, construiu uma fortaleza em torno da Xuxa. Essa fortaleza, com o tempo, se transformou numa prisão. Porque você fala no documentário, a Marlene trancava a Xuxa no hotel e levava a chave. Não existe isso também, em nenhuma relação. Então... eu acho que a Xuxa teve a grandeza de encontrar com a Marlene de novo. A Marlene teve a grandeza de ir lá. As duas, acho que se certificaram de algumas coisas, se decepcionaram com outras, mas eu acho que ambas têm a dimensão, a noção da grandeza do que elas construíram. Sem dúvida. É uma história do show business, do entretenimento do Brasil e do mundo, como não há outra. Numa época, Luciano, você sabe que não havia diretoras mulheres na televisão. A Marlene era diretora super poderosa. Num universo muito machista. Mais importante, num ambiente machista, num lugar onde não havia mulheres. E era um mulheres. grupo de mulheres, era a Xuxa, a Marlene, as Paquitas, era tudo, muita mulher. Super poderosas. Depois desta conversa, acalentou teu coração de alguma forma? Foi bom ter tido esse encontro, foi bom ter tido essa conversa. A ideia do Pedro de juntar vocês duas. Qual é o Foi decepcionante. Tá, mas a opinião deixa justo ela falar. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Ela não foi de uma hora para outra se transformar a Marlene, que se transformou no final. Então ela veio uma pessoa muito doce, muito carinhosa, muito prestativa, foi vendo que cada vez mais que ela tinha a minha vida, nas mãos dela, isso dava poder. E ela é uma coisa viciante para ela, ter o poder.
Então eu só deixando claro que não foi tipo assim, mas por que você não fez nada lá no início? Porque não foi assim no início. Mas depois de alguns anos ela se transformou no que ela se transformou. A pessoa que tirou a minha liberdade de andar, de falar, de fazer e tudo mais. Então eu só queria deixar claro para vocês que as minhas escolhas não foi assim, tipo assim, eu escolhi essa pessoa que me chicoteava, mas depois era isso que eu tinha. E eu gostaria também de deixar claro uma coisa, as pessoas mudam. Eu mudei muito desde o início. Eu acho que se eu tiver uma pessoa hoje que me fale o que ela falava, que faz o que ela... Eu não ia aceitar, eu não vou aceitar e não tem como aceitar. Só que eu vi uma pessoa que não mudou. Eu peguei uma pessoa com uma cabeça e eu estava com uma outra que dizia: eu quero que você morra cedo, eu quero que você fale assim, eu quero que você ande assim, eu quero que você não namore, a não ser que o cara tenha dinheiro, eu quero que você sente dessa maneira. Tudo isso eu vivi, convivi. Você tem toda a razão. Que a relação, a Tatiana fala isso, que era uma relação abusiva do seu ponto de vista emocional, eu não tenho a menor dúvida disso. Só que eu gostaria que quando eu sentasse ali, ela dissesse assim: cara, me desculpa. Não acho. Ela inclusive falou pro Pedro: não vou lá para pedir desculpa. Mas eu queria que de alguma maneira ela falasse. Talvez com um olhar, talvez de alguma maneira, não precisava falar assim. Ou dizer: eu mudei. Eu acho assim, cara. Eu com minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, com 50 anos, com 60 eu sou outra. Pelo amor de Deus, e a gente tem que pedir desculpa quando a gente erra. Você tem toda a razão. Mas a loucura era tanta, que a Marlene falava assim: não tem homem pra você, só se fosse o Ayrton Senna. Aí quando o Senna aparece, aí ele vira um monstro. Não, o Senna é eu. Ela fala. Não, ela falou assim: se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra. Esse documentário inteiro